Este mês é marcado pela campanha Dezembro Laranja, que tem como destaque a prevenção contra o câncer de pele. O diagnóstico precoce e a prevenção estão entre os conselhos dos médicos e de quem já enfrentou esse tipo de câncer. Sobre esse assunto, eu converso agora com o dermatologista Eduardo Lago. Olá, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom dia primeiro, né? Que eu não dei bom dia. Bom dia. Dezembro Laranja, já é o segundo ano consecutivo que a gente tem essa campanha. A gente pode dizer que já deu para alertar a sociedade, as pessoas já estão conscientes dos riscos que a gente corre no dia a dia contra o câncer de pele? Eu acho que a sociedade está cada vez mais alerta, está cada vez mais informada, né? E essas campanhas têm ajudado muito, tanto a esclarecer, a ajudar na prevenção, que é um dos principais motivos dessa campanha, como no diagnóstico precoce. Quanto mais cedo o paciente procura o especialista para ter essa sua lesão tratada, mais fácil obter a cura do problema. Apesar disso, apesar dessa conscientização da população, em 2014 a gente teve mais de 188 mil casos registrados. Não é um número muito alto não, doutor? É muito alto, o câncer de pele é o principal em número de frequência, né? É o câncer mais frequente que a gente tem, e isso acontece de forma equivalente no mundo inteiro, especialmente no país tropical. E para esse ano são números muito parecidos à previsão do INCA. Mais de 175 mil casos estão previstos para esse ano de 2015. A gente morando num país tropical, como o senhor disse, principalmente aqui para o Nordeste, perto da linha do Equador, a gente ainda fica mais exposto ainda a esse perigo. O que a gente pode fazer? A gente tem sol o ano inteirinho. A gente vai andar todo o tempo cheio de protetor solar, ou a gente pode pensar assim, pois eu, por exemplo, eu estou aqui fora do sol, não tenho nenhum raiozinho de sol. Eu estou protegida? Tá, você está protegida, apesar de as lâmpadas emitirem algum grau de radiação ultravioleta, é muito pequeno quando isso acontece. A preocupação maior quando você está realmente exposto ao ar livre, e essa exposição acontece seja no caminho até o carro, atravessando a rua. Então, nessas atividades do dia a dia, é importante usar o filtro solar. A proteção não é feita só com filtro solar, uso às vezes de óculos escuros, roupas mais longas, né? Uso de chapéu, tudo isso ajuda a prevenir. Mas é importante sim fazer uso desde criança, essa educação de estar fazendo uso do filtro solar. E nas atividades ao ar livre, procurar aquele horário onde o sol não é tão intenso, né? Na nossa cidade até às 9 da manhã e depois das 4h30 da tarde. Quando a gente pensa nessas atividades ao ar livre, como o senhor falou, a gente pode imaginar que o câncer de pele é mais registrado nesses profissionais desse setor. Por exemplo, o gari, que ele está exposto o tempo todo ali, é um jardineiro que está sempre ao sol. Mas isso se reflete no diagnóstico, no consultório? São essas pessoas que mais enfrentam esse tipo de problema? Sim, são essas pessoas que têm suas atividades profissionais realizadas ao ar livre, mais expostas, né? A pessoa trabalha com correios também, por exemplo, construção civil. Então a gente vê muito essas pessoas sofrendo por conta dessa radiação ultravioleta, e também atletas, né? Pessoas que gostam de fazer por prazer ou de forma profissional atividades ao ar livre, o surfista, né? O kitesurfista. Aquela corridinha na litorânea que a gente dá, por exemplo, assim, às 9 horas. 9 horas aqui o sol está bem forte, né? Se a gente for para a litorânea correr de uma ponta a outra, a gente vai chegar do outro lado bem queimado. Apesar de ser 9 horas da manhã, esse sol, ele representa um perigo, a gente precisa estar protegido nessa hora? Precisa estar protegido, e se puder trocar o horário dessa atividade para um pouco mais cedo, né, pelo menos 1 hora antes, seria mais adequado, porque apesar da proteção, o filtro solar, ele não constitui um escudo intransponível. Então você vai passar, ainda mais se você está fazendo atividade onde vai estar suando, acaba perdendo esse protetor rapidamente. Ok, a gente está falando muito aqui na prevenção, agora vamos falar quando a coisa já se instalou. O que pode chamar mais a atenção da gente? A gente não vai procurar assim de graça, eu tenho certeza, a gente não procura médico assim por coisa pouca, não. O que pode chamar a nossa atenção mais imediato para a gente procurar logo um especialista? Isso é muito importante, inclusive na campanha a gente tem estimulado o autoexame, né, do paciente estar se olhando no espelho, e é justamente aquela manchinha que tem um formato diferente das outras, onde você observa uma coloração diferente, várias cores numa mesma lesão, ou uma feridinha que cicatriza, daqui a pouco ela volta a aparecer e persiste, daqui a 3 meses aparece a feridinha no mesmo lugar. Então esse tipo de lesão deve chamar aí a atenção para que a pessoa procure um especialista. E quanto mais rápido chegar no consultório, mais fácil a gente resolver. A gente pode dizer que o câncer de pele é um dos mais tratáveis?
A gente tem formas diferentes de câncer de pele. Se a gente for procurar tipos de câncer de pele, a gente vai encontrar mais de 100 tipos de câncer de pele. 100 tipos? Bem mais do que isso. Mas a gente tem aqueles que são mais frequentes. Felizmente, os que são mais frequentes têm um comportamento mais fácil de ser tratado, de ser removido e o paciente ter cura absoluta. Já outras formas, principalmente um que a gente chama de melanoma, e que às vezes, quando a gente faz o diagnóstico, é só uma manchinha pequenininha, às vezes de meio centímetro, escurinha, muito similar a um sinal, esse já tem uma capacidade muito grande de passar para outros órgãos e sistemas. Então, às vezes, quando a gente faz o diagnóstico, o paciente já tem lesão no cérebro, no intestino, no pulmão. Então, existem formas que são mais agressivas e existem outras que têm um comportamento mais leve. Felizmente, o mais frequente não é esse tão agressivo. O registro mais frequente não são esses desses mais agressivos, não, né? Felizmente. Nesses casos agressivos, a gente pode dizer que a não bota esse nome letalidade, gosto de mortalidade. A mortalidade é mais frequente também? É mais frequente, mas como hoje a gente está conseguindo fazer esse diagnóstico, né, cada vez mais cedo e com o uso de medicações, de quimioterápicos, hoje a gente consegue resolver um grande número desses problemas. Mesmo nesses casos em que a situação já está um pouco mais avançada, procurando o especialista, ainda dá para reverter o problema, ainda dá garantir a qualidade de vida desse paciente? Sim, e até resolver completamente. Entendi. Mesmo assim, a gente vai ter um registro bem alto, como o senhor falou, ainda esse ano. Essa situação pode se reverter se, de alguma forma, essa campanha trouxer essa conscientização que tem como objetivo na campanha. Isso pode, de alguma forma, mudar esse quadro? Pode. A gente tem isso por objetivo e quer que essa informação comece a chegar na cabeça das pessoas desde a infância, né? Há uma batalha, inclusive, da nossa sociedade que a gente coloque isso como currículo na escola, que as pessoas comecem a aprender a se proteger desde cedo, que vai evitar um problema. Então, quanto mais cedo isso começar a acontecer, daqui a alguns poucos anos, espero que esses números comecem a cair. Aprender a se cuidar devia ser obrigação mesmo, devia ser disciplina na escola. Mas uma situação nova, com relação a repelentes, que está sendo aconselhado agora que a gente use por conta do contágio do Aedes aegypti, a Aedes aegypti transmitindo várias doenças, né? Zika vírus, essa coisa toda. Isso, de alguma forma, pode substituir o protetor solar? Ele é uma proteção para a pele? Ele é um escudo contra o sol? Não, de forma alguma. Inclusive, quando você for fazer uso do protetor, você passa primeiro o protetor, espera uns 10 minutinhos esse protetor solar, secar um pouco na pele, para depois passar o repelente. O repelente é sempre a última coisa que você vai colocar. Ele vai justamente criar como se fosse uma nuvenzinha ao redor da pessoa, criando aquela proteção contra o mosquito. E lembrar que ele não protege contra raios solares, não, é só contra o mosquito. Só contra o mosquito, só contra o mosquito. Então, a dica dessa campanha é sempre cuidados, prevenção e procurar um especialista quando houver qualquer possibilidade de perigo. Isso, especialmente aqui no nosso estado, que é um estado muito quente, com muita radiação. Muito sol o tempo todo. Exatamente, e a chuva parece estar cada vez mais escassa, e as nuvens também, que não deixa de ser um filtro, né? É verdade. Então, nós estamos muito expostos, precisamos, então, desde cedo em nossa vida, aprender a nos proteger do sol e até buscar hábitos de vida onde essa exposição não seja tão frequente. Essa campanha vai até o final do mês, mas eu imagino que ela acontece o ano inteiro, né? Acontece o ano inteiro, é um programa da Sociedade Brasileira de Dermatologia, sempre estimular essa prevenção e esse diagnóstico precoce. Ok, então fica a dica, sol não se pega só na praia, em qualquer lugar que você estiver exposto a raios solares, você está predisposto a contrair um câncer de pele se não estiver prevenido. Daí o alerta do Dezembro Laranja. Doutor Eduardo Lago, muito obrigada pela participação no nosso programa. Um bom dia para o senhor. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Bom dia. E você pode rever a entrevista com o dermatologista Eduardo Lago no site da Assembleia, que é o al.ma.leg.br. E vai ver no próximo bloco, deputadas participam de uma reunião para a implantação da lei do feminicídio no Estado. E mais, tradicional cantata natalina acontece hoje no Teatro da Cidade. Logo após o intervalo.